E, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando que vocês querem ficar ricos, Deus vai dar isso pra vocês, não. Entendeu? Eu tô dizendo coisas que vocês realmente precisam, que é necessário pra vida de vocês. Deus que deu Jesus Cristo, Ele nos dará também, pela sua graça. Então, depois que Paulo coloca esse mais agora, ele fala justamente aquilo que já tratamos aqui, que o Antigo Testamento já dava testemunho a respeito dessa justiça que era revelada em Jesus Cristo. Então ele prossegue na leitura. Eu gostaria que vocês prosseguissem comigo também. Romanos 3, agora versículo 22. Justiça de Deus... Não era Gálatas, agora Está em Romanos, foi só uma leitura só. Romanos 3, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Quem abriu a Bíblia? Todos abriram? Vocês podem ler comigo essa passagem? 1, 2, 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segura aí. Então, Paulo está concluindo o discurso dele sobre todos os homens estarem perdidos, sobre a perdição universal. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora eu quero que vocês percebam algo comigo em relação a isso. Paulo diz que todos os homens carecem da glória de Deus, ou seja, necessitam da glória de Deus. Qual é o sentido de glória de Deus nesse versículo aqui? A glória de Deus tem sentido da imagem de Deus no homem que se perdeu nele. Ou seja, a imagem de Deus estava presente na vida do homem, que era a glória do homem nele. Justamente falamos aqui quando respondi o Ian que a criação humana é distinta porque é portadora da imagem de Deus. Então essa é a glória da vida do homem. Então o homem quando cai e se perde, se desvia do próprio Deus, essa glória da imagem de Deus se perde na vida dele. Então Paulo está concluindo aqui. Todos precisam disso. Isso é o que mais necessário na vida do homem. Essa foi a maior perda do homem. Foi que a imagem de Deus foi perdida na vida dele. E eu gostaria de refletir com vocês que existem dois sentidos. Nosso tempo está esgotando. Mas existem dois sentidos principais em que a imagem de Deus se perdeu no homem. Na relação de um homem com o próprio Deus e da relação do homem com os outros. Se vocês observarem lá no capítulo 1 de Romanos, Paulo vai dizer que além do homem ter virado um idólatra, ali quando ele vai falando sobre o desvio do homem, o homem ele mudou a relação que ele tinha com as outras pessoas. E aqui ele entra em algumas questões mais particulares. Por exemplo, o homem se relacionava sexualmente com a mulher, correto? Esse é o padrão divino. Deus criou dessa forma. Só que agora a corrupção do homem fez com que homem se relacionasse com homem e mulher com mulher. Coisa desse tipo aconteceu. Mas não apenas isso. Não apenas nesse aspecto, a relação entre homens e homens foi corrompidas. Mas só que também Paulo vai dizer aqui, lá para o versículo 29, que o homem está cheio de malícia. A malícia ela só tem sentido quando ela é... Melhor dizendo, recapitulando. A malícia é um pecado contra o próximo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Malícia, avareza é mão fechada para os outros. Entendeu? Tipo... Como que diz... Avareza não, cobiça. Que é mais ou menos assim, você quer só para você, mas... Exatamente, os dois têm a mesma raiz. Uma você se fecha para dar ao outro o que ele quer, outra é você cobiça o que o outro tem. Entendeu? Mas de qualquer forma é um pecado contra o próximo. Avareza e maldade possuídos de inveja. Inveja, gente, está muito ligado à cobiça também, e também é um pecado contra o próximo. Homicídio. Todo mundo sabe que homicídio é pecado contra o próximo. Matar o próximo. Contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, também é algo contra o próximo. Contenda eu não entendi contenda não. Contenda, ela tem a ver com... Divisão, né? Isso, divisão, confusão. Treta. Exato, perfeito, cara. Acho que Paulo deveria escrever treta e não contenda, de verdade. Contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores. Gente, o significado da palavra diabo é caluniador e difamador. Então percebe o seguinte, esses atributos do diabo, Paulo diz que está acontecendo na vida do homem, para vocês verem a que ponto o homem chegou. E difamar e caluniar é justamente você dar um testemunho contrário a que a pessoa justamente é. Aborrecido de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Então Paulo está escrevendo uma série de coisas que o pecado fez na vida do homem. O pecado corrompeu a relação entre homens e homens. Cristo não é apenas mediador entre Deus e os homens. Cristo é mediador entre homens e homens. Agora, a partir do momento que ele nos salvou. Então perceba o seguinte.
Nós carecemos da glória de Deus no sentido vertical e carecemos da glória de Deus no sentido horizontal. Porque agora estamos afastados da comunhão com Deus por causa do pecado. Estamos distantes dele. Não sabemos mais o que é a luz do seu rosto, justamente por conta do pecado. Mas também isso afetou a maneira como nós nos dirigimos uns aos outros. E a grande questão da salvação em Cristo é que Ele quer resgatar isso em nós. Que a imagem dele seja refeita em nossas vidas. Vocês já leram Efésios ou Colossenses, coisa do tipo? Paulo, quando ele usa um padrão ético das pessoas se relacionarem umas com as outras, ele usa o seguinte termo: e vos revistais do novo homem. Em algumas epístolas, ele deixa bem claro que se revestir do novo homem é se revestir de Jesus Cristo. Ou seja, o nosso padrão agora de moral e de ética e comportamento é a imagem de Deus revelada em Jesus Cristo. Vocês entenderam isso ou ficou um pouco confuso? Por favor, gente. Eu entendi. Ah, que bom, perfeito. Quer dizer que Jesus resolve tudo. Exato. Resumindo. Alguém? Pra falar. Fala, Pedro. Mas o que se cabe a isso também é pecado, mas também pode... Pra mim, quando eu penso, antes de ter lido Romanos, eu penso em Gálatas 5:19 e 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, benedícias e glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e que os tais coisas praticam. Tá certo? Claro que tá. Tá muito certo. Ira. Foi justamente isso que o pecado fez com o homem. Isso corrompe a glória de Deus na vida do homem. Entendeu? Isso é a prova da carência do homem da glória de Deus, da imagem de Deus na vida Isso eu não dele. entendi. Até Jesus ensinou, então como é que isso pode ser errado? Paulo, ele diz lá em Efésios 4 o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, há essa possibilidade de uma ira ser santa. E como é que uma ira pode ser santa? E você está passando na rua e você vê dois jovens fortes, bombados, tipo o Marcos assim. Tô zoando, Marcos. E vocês veem dois Ele não homens... fez isso, ele não fez isso. E vocês veem dois homens fortes espancando o mendigo. Calma, Você vai se irar contra isso? Muito. Se você não se ira, você peca, cara. Porque você está insensível à condição daquele cara. Entendeu? Agora, se irar contra isso, indignar-se contra o que esses caras estão fazendo, é uma ira santa. Jesus Cristo se irou desse modo. Entendeu? Agora, uma ira que é justamente, tropeçou em mim ou me esbarrou, meu irmão, tá sacanagem. Esse tipo de ira é pecado. Entendeu? Não convém a um cristão. Então eu posso mirar que eu ainda tô beleza. Depende, cara. Depende com que você se irar, entendeu? E qual for a natureza dessa ira? Se for Geralmente justo eu e me santo... irrito quando a pessoa como se diz, tipo Lula. Resumindo, tipo Lula. Conhece o Lula? Açaí. Cara, Cara, é uma ira... Enfim, justificável, né? deixa. justificável, mas depende. Vamos lá, vai. Por exemplo, cara, você não pode evitar de sentir. Você é humano, você tem sentimentos, correto? Então, se você se ira, você está sentindo ira, sentindo raiva. Você não tem como evitar de sentir, entendeu? Você tem como evitar de levar aquilo adiante, entendeu? Assim como você não pode evitar de amar a sua mãe, o seu filho, ou a sua esposa, etc. Assim como você não pode evitar de sentimento, sentir medo, entende? O sentimento é impossível de você evitar de sentir. Você vai sentir, você só vai se tocar dele depois que você sentir ele, entendeu? E aí não tá o pecado tá você. E para que não fique, para que não ficasse aparente, para que não ficasse aparente de que a ira não é algo permitido, ele diz o seguinte: olha, tudo bem, você pode se irar, mas por favor, antes do sol amanhecer, você Não pode durar por... Na verdade antes do sol, não pode durar do outro dia. Então, antes de você dormir e tudo mais, você, por favor, ora ao Senhor e peça perdão por essa ira. É quando a Só ira... por um dia. É quando a ira se transforma em amargura. Entendeu? Acho que é o que a Fim acabou de dizer. É uma pergunta. No começo do estudo foi falado sobre a ira de Deus. A ira de Deus e a do homem são iras distintas, né? E que se aplicam para coisas diversas. A gente também não pode falar, Deus ira... Exato. tem o dia da ira, não fala sobre isso. Exato. É diferente a ira de Deus para a ira do homem. Porque muitas das vezes quando a gente vai fazer algo, muitas vezes eu sou muito assim, tipo, eu vejo uma coisa e falo, caraca, isso não. Me revolto, não de pra sair pra briga com outra pessoa, mas aquilo
causa uma indignação em mim, sabe? Aham. Não com Deus. Deus, ele se ira de uma forma diferente. Exato. Lance do pecado, né? Exato. A ira de Deus, como eu estava explicando aqui no começo, não é necessariamente um sentimento, um acesso de raiva. Que nós temos. Exato. É uma oposição ao mal e ao pecado. Exatamente. É a diferença. Por exemplo, tudo que você ama, o que é o contrário daquilo você se aborrece, entendeu? Por exemplo, não tem como você amar Hitler se você ama judeus. É um exemplo, entendeu? Bem besta assim, pra gente conseguir entender amar a vida e oposição, odiar a oposição de Deus Exatamente. Se você ama os judeus, você vai odiar o holocausto. Basicamente isso. A questão também é de que Deus se ira contra ações, não contra pessoas. Então, assim, as ações pecaminosas de determinado povo e nação, Deus se irou contra aquelas ações, e aí a ira de Deus caiu sobre aquele povo. Mas ele não se irou contra pessoas, as ações. É uma diferença, por exemplo, como a gente se ira com determinada ação ou com determinada pessoa. Porque aí passa a ser ódio, não ser ira. Cara, mas Deus vai punir os pecados daqueles que não se arrependerem em pessoas. Sim, vai punir pessoas, mas a ira dele é contra a ação pecadora. Mas contra que o pecado. Por exemplo, Deus odeia o pecado. Não pecador. E o pecador também. Também. Eu acho que vai dizer que eu odeio o pecador também, mas eu não diria isso. Mas, gente, tem uma questão aí. Porque assim, se ele odeia o pecador, por que eu não sou morto? Por que você não foi morto? Porque somos pecadores. Mas, cara, a gente não foi morto ainda porque haverá um dia para que Deus revele o julgamento dele. E justamente porque ele providenciou a salvação em Cristo para que as pessoas se acheguem. Entendeu? Caso elas recusem, então nesse dia haverá a conclusão da ira dele. Assim, agora, quais os versículos que existem provando assim, que Deus se ira contra a pessoa? Salmo 5. Salmo capítulo 5. O próprio Salmo capítulo 5 diz que Deus abomina o pecador. Basicamente o seguinte, abominar o diabo. Abomina o pecado, não o pecador. Não, na verdade Deus Aborrece está falando... todos aqueles que praticam a iniquidade. Exato, está falando justamente contra a pessoa. Aborrece todos os que praticam a iniquidade. A questão é, gente, pecadores, vamos refletir nisso aqui porque isso é importante. Existe uma coisa que vai parecer uma antítese. Deus, por um lado, ele odeia e por outro lado, ele é um pecador. Entendeu? Porque as tem duas coisas... dos 5:5 que a Deus aborrece as praticam iniquidade, mas também diz que Deus não se prazer na morte do ímpio, né? Exatamente. Então Deus, de fato, ele é irado contra o pecador, mas ele também tem amor por ele. As duas coisas coincidem e acontecem juntas. Como acontecem, não sei dizer para vocês, me perdoem. Mas que não há possibilidade de a gente separar o pecado do homem como o pecado fosse uma substância à parte dele. O pecado está em nós. Entendeu? Então não tem como você odiar o pecado e não odiar de fato aquele que está praticando também. E aí Deus é contra as pessoas. Mas ao mesmo tempo ele ama as pessoas. Eu posso explicar isso que Deus sente usando uma analogia. Tipo, tu ama teu primo por ele ser da tua família, mas tu odeia ele pelo que ele faz contra você. Então, você ama e odeia o seu primo ao mesmo tempo. Entendeu? Tipo, esse exemplo aí. Os atributos de Deus estão todos interligados, eles funcionam ao mesmo tempo. Ainda seja antitético. Por isso que ele odeia o pecador, ele vai fazer juízo sobre aquele pecador, mas por amor ele mandou o filho dele para ser... Exatamente. Para pagar no lugar do O que pecador. a Doniz falou é igual Agostinho fala. A natureza do ser humano é pecado. Então Deus abomina a própria natureza humana pecadora. Então a própria essência do homem é pecado. Então ele realmente, de fato, faz juízo ao Salmo 5. Como a Doniz falou. Gente, mas simultaneamente não. Esse é o ponto. Então nós fomos até agora o 3:23, onde todos pecaram e deixam o listão da glória de Deus. Agora nós precisamos do versículo 24, só que o versículo 24 ele é muito denso, por mais que ele seja curto. Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo com o tempo aqui, todo o capítulo 3. Mas nós vamos tentar falar pelo menos as partes mais cruciais aqui desse capítulo, dessa parte em especial, para que a gente não saia sem entendê-los, porque a gente só tem 13 minutos terminado. Então, depois que Paulo ele conclui a perdição universal e de que todos os homens estão necessitados da glória do próprio Deus e que isso se perdeu na vida deles, ele vai dizer o seguinte no versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Eu vou tentar explicar alguns termos aqui e o João Pedro vai corroborar com a minha fala, enfim.
A palavra justificado no grego significa declarado justos. Ou seja, é uma sentença legal de que você agora é justo. De que forma Deus nos declarou justo? Em Colossenses 2,14 é dito o seguinte: porque o escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial e que constavam de mandamentos e ordenanças, Cristo pagou. Foi encravado na cruz. Ou seja, Deus nos declara justo, uma vez que Cristo ele pagou a nossa dívida. Esse é o modus operandi de Deus. O que acontece? Jesus Cristo veio, correto? Jesus Cristo viveu uma vida justa, perfeita. O texto de Isaías diz que nenhum pecado se achou na sua boca. Ele não se desviou nem um centímetro sequer da lei de Deus, correto? Deus nos declara justo com base nos méritos dele, não com base no nosso, como a gente já trabalhou aqui. É como se Deus pegasse esses méritos justos de Jesus Cristo e colocasse ao nosso crédito, nossa conta. Entendeu? Cara, isso me levantou uma dúvida. Maria era pecadora, certo? Certo. Se Jesus nasceu de Maria, não era para ele ter pecado, teoricamente falando? Não, faz sentido a sua pergunta. Faz todo sentido. Verdade, foi uma boa pergunta. Não, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não foi uma geração natural entre homem e mulher. Entendeu? Então o Espírito Santo gerou ele no ventre de Maria. Uma vez que o Espírito Santo gerou ele no ventre de Maria... Oi? Mas ainda assim, ele estava lá. Mas não foi, vou usar esse termo para não ficar muito chulo, copulação. Entendeu? Não foi sexo entre duas pessoas que gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. O Espírito Santo colocou essa semente no ventre dela lá. Então, ao passo que ele assumiu a natureza humana, entendeu? Que pertence a Maria, ele continuou sendo Deus e sem a presença do pecado nele. Ele assumiu um corpo assim, de carne e osso de pecado. Por quê? Porque morre. O salário do pecado é a morte. Então, nesse sentido, ele estava ali para assumir o lugar dos pecadores, porém sem pecado. Exatamente. Agora faz sentido. Jesus Cristo não era inclinado ao pecado. Ele não tinha vontade de pecar. Entendeu? Ainda que ele tenha sido tentado externamente de muitas formas, o coração dele não se sentia inclinado a pecar. A mente dele não era voltada para nós. Para isso. Diferente de nós, já nascemos inclinados ao pecado. Entendeu? Isso ficou claro, gente. Eu sei que é uma doutrina um pouco difícil, mas só que é uma doutrina bíblica. Como Davi fala lá no Salmo. Porque eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Isso não foi uma realidade na vida de Jesus Cristo. Ele de fato nasceu com a ausência do pecado na vida dele. Então, gente, continuando aqui, entendemos que justificados é que Deus agora, com uma sentença legal no tribunal de Deus, somos tidos por sem culpa diante dele. E agora somos declarados justos no mérito de Jesus. Depois que Paulo usa a palavra justificado, ele faz uma coisa que é para enfatizar bastante. Todo bom mestre, ele repete muitas coisas. Todo cara que é um bom professor, ele fala uma coisa, provavelmente numa aula depois ele vai estar repetindo isso, ou então na mesma aula, no finalzinho, ou na metade dela, ele vai estar ratificando o que ele está falando. Então o que Paulo fala aqui? Por sua graça, gratuitamente. Cara, isso é muito redundante. Entendeu? Ele fala por sua graça, depois fala gratuitamente. Entendeu? Por sua graça, o termo grego usado ali... gente, vou ficar falando grego o tempo todo, mas acho que é tão interessante essa parte. O termo grego usado ali é o mesmo de João 15, versículo 25. Se vocês puderem abrir, vai ser bem rápido. Pode falar, Dani, é até interessante. Pode deixar. Versículo 25. 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-nos sem motivo ou sem causa. A palavra graça ali tem o mesmo significado que isso, ou seja, sem causa. Deus providencia a nossa salvação não porque ele viu uma causa em nós, mas sem motivo. Sem motivo em nós, sem mérito nosso. Entendeu? Apesar dos nossos méritos, ou melhor, apesar dos nossos deméritos, Deus vai lá e ele age em nossas vidas por graça. É isso o significado dessa palavra graça. Sem causa. Deus não achou um motivo em nós plausível para ele fazer isso, mas ele fez pela sua própria vontade soberana e pela sua própria misericórdia, pela sua própria compaixão. Isso já é um motivo. Não entendi. Isso já é um motivo. Não, sim. Exato, mas não um motivo em nós, entendeu? Foi um motivo nele mesmo que ele encontrou para poder fazer isso. E logo depois que ele dá essa ênfase à graça de Deus, gente, de verdade, não custou nada pra gente. A salvação em Cristo não custa nada pra gente. Essa providência de Deus para poder nos resgatar da perdição não custa a você. É de graça, é gratuito. Agora, eu tava pensando aqui o tempo todo, tentando achar uma punição que a gente teria. E eu acho que eu descobri. A morte vai ser a nossa própria punição. Antes da gente realmente ser salvo, de qualquer maneira a gente morre. Sim, mas cara... O cristão não é punição, é recompensa.
Ah, mas eu diria que é a punição por causa que está escrito em Gênesis, que o homem, a mulher teria dor no parto, o homem, a terra seria amaldiçoada e o homem conheceria a morte. Sim, Mas- mas quando Cristo vem é para redimir isso. De maneira que quando a pessoa serve a Cristo, quando a pessoa é cristã, a morte se torna, como Paulo diz, lucro. Porque ela vai se livrar desse corpo de pecado, e vai morar com o pai. Exatamente, Isabela. Foi bem colocado. As criancinhas conversando. Gostou, vovô? Mas exatamente, Isabela. A morte agora para nós é lucro, porque assim que a gente morre, se estamos em Cristo, nós vamos sair da comunhão com Deus. Entendeu? Mas só que antes era de fato condenação. Era a separação de nós e do próprio Deus. Então a gente vê aqui Paulo explicando, ele explicou justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus e sem culpa, agora gratuitamente por sua graça, redundantemente para poder dizer não custou nada a vocês, isso encontra inteiramente nele, na vontade dele, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu sei que muitos aqui vão dar uma resposta plausível. Eu pergunto para vocês, qual é o significado da palavra redenção? O que vocês me diriam sobre essa palavra? Redimidos. Seria, no caso, um arrependimento seguido de um perdão? Não, mas faz sentido, porque de alguma forma inclui perdão. Mas o arrependimento já está falando mais a respeito da gente, enquanto a redenção se refere ao que Deus fez. Tornar. Entendeu? Resgate. Pagamento da dívida. Resgate, redimir. O que mais A vocês me palavra diriam? redenção vem da palavra render-se. Então, se entregar, no caso? Exatamente. A palavra redenção, lá no grego, há muito tempo atrás, ela tinha meio que significado tipo de despojar-se, isso, também, e livrar-se de algo. Só que mais pra frente, ela foi significar resgatar um escravo pelo pagamento de um preço. Entendeu? Então, ela tem um sentido de liberdade, mas ainda muito mais à frente de liberdade. A redenção basicamente seria o seguinte, é a obtenção de um resgate, ou seja, de um livramento, por meio de um pagamento de um preço. Esse é o significado que era usado na Grécia Antiga a respeito dessa palavra, que Paulo aplica aqui à obra que Jesus Cristo fez. O que Jesus fez? Ele nos resgatou da escravidão. Que escravidão a gente estava? A gente era escravo do pecado, a gente vivia para poder servir e fazer sua vontade. A gente era escravo do poder de Satanás. Agora Cristo nos tira dessa condição. Eu acho que essa é uma das grandes glórias do Evangelho. Entendeu? Esse é o significado pleno da palavra redenção. Gente, falta muito pouco. Mas vamos lá. A quem Deus propôs no seu sangue com propiciação. Vou explicar isso? O que vocês entendem? Vou ser bem sincero agora, vou fazer mais perguntas para vocês. O que vocês entendem por propiciação? O que vocês entendem? O que vocês me diriam sobre essa palavra? Define esta palavra antes de eu poder falar o que eu entendo dela. Pô, mas se eu definir, eu já vou explicar tudo. Mas, Eu posso responder. Marcos, Mas que na Bíblia ela faz a fusão entre expiação e propiciação. Até o D.A. Carson trata disso, faz um livro inteiro sobre isso. Mas eu diria que o termo propiciação ainda não é a plena expressão do que Deus fez. Deus não só fez a propiciação, como a expiação também. exatamente. A propiciação está referindo ao sacrifício do Antigo Testamento. Aos animais que eram levados para poderem ser mortos pelo pecado do povo. Então, a propiciação, quando o apóstolo Paulo coloca essa palavra, ele está voltando o olhar dele para o Antigo Testamento e lembrando o Cordeiro de Deus entregue para morrer pelo pecado dos seus. Tomando isso que o João Pedro explicou, e que era justamente o que acontecia quando era feita a propiciação por meio do sacerdote lá no Antigo Testamento, a propiciação tem o significado de aplacar e apaziguar a ira. O que a gente entendeu sobre a ira? Que é a oposição de Deus ao mal. Como nós praticamos ao mal, como nós cometemos pecados, então é a oposição de Deus contra nós. Então é como se, diante da ira de Deus que é para ser derramada sobre nossas vidas, sobre nossas pessoas, Cristo entrasse na frente e ele satisfizesse isso. É como se aquilo que era direcionado para nós, ele recebesse sobre si mesmo. Entendeu? Então ela foi satisfeita. Nós éramos devedores da lei de Deus e da justiça de Deus. Só que Jesus Cristo, o que ele fez? Ele foi lá e deu cumprimento à lei de Deus e deu cumprimento à justiça dele. Então ela já foi satisfeita. Então aquela turbulência da ira de Deus,
meio que ela foi apaziguada. É igual quando Jesus está com os discípulos no barco e estão na tempestade, e Jesus fala assim, cala-te e emudece para o mar, e tudo fica num silício, fica em paz. É basicamente isso que aconteceu ali. Cristo entrega a si mesmo para poder sofrer em nosso lugar, e por conta disso a ira de Deus é aplacada, a ira de Deus é apaziguada. Esse é o sentido da palavra propiciação, e que a gente precisa entender para poder entender a grandeza da obra de Jesus Cristo. E a glória disso tudo é que foi uma vez por todas. Diferentemente do que acontecia no Antigo Testamento, né? Que apenas apaziguavam. Agora não, agora o pecado é tirado. Isso é justo? Alguém que não tem nada a ver com a história sofrer por uma coisa que você fez e deveria pagar por isso? Mas ele tem tudo a ver com a história, entendeu? Mas não fui ele que fez a besteira. Não, de fato, fomos nós que fizemos a besteira. Mas sabe o que acontece, Ian? Quando Jesus estava lá na cruz, o nome que estava lá não era Jesus, era Ian. O nome que estava lá era Donias, era Pamela Firma, era Isabela, Yasmin, entendeu? Pamela, entendeu? Acho que deveria escrever só uma vez, assim, colocar o quadrado, sei lá. Mas eram esses nomes que estavam lá, entendeu? Éramos nós lá, considerados... Cristo estava sendo considerado pecador em nosso lugar, entendeu? Isso é substituição. Jesus assumiu o nosso lugar. Sabe para que Jesus assumiu o nosso lugar? Para que pudéssemos assumir o dele. Digamos, Ian, que... Acho que você é um pouco mais velho. Mas, enfim, vou usar essa figura mesmo. Melhor. Pedro. Digamos que Pedro está devendo dinheiro de bala no sacolão. Entendeu? Meio ridículo isso. Mas digamos que ele está devendo dinheiro de bala no sacolão. Ele foi lá e quando foi ver não tinha. Tem sacolão que vende. Da doceria então. Na casa do biscoito. Ele está devendo dinheiro de bala na casa do biscoito. Só que alguém vai lá e paga essa bala no lugar dele. Entendeu? O que essa pessoa fez? Ela assumiu a dívida do Pedro para poder pagá-la e ele ficar livre dessa dívida. Foi isso que Cristo fez. Entendeu? Ele fez por mandato do seu pai, mas também fez voluntariamente porque ele quis. Na verdade, a vontade do pai e de Cristo são sempre harmônicas e andam juntas. Entendeu? Então, Cristo fez isso, ele assumiu o nosso lugar ali na cruz, para que a gente pudesse ser considerado filho por meio dele, para que a gente pudesse ser considerado justo por meio dele. Entendeu? É basicamente isso. Nossa culpa foi para ele e os méritos dele agora estão sobre nós. Eu entendo que as vontades são as mesmas, mas o que me levanta uma dúvida é então por que ele disse no momento antes da crucificação Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Porque Cristo era Deus, mas era homem também. Entendeu? Imagina o seguinte. Cristo, antes dos tempos eternos. Gente, isso não tem definição. Antes que houvesse mundo, ele estava na presença do Pai, correto? Em comunhão plena e perfeita com o Pai. O Tim Keller chamava isso de uma grande dança. Parece ridículo, mas não é. Na verdade é bonito pensar nisso. É como se Cristo tivesse uma harmonia perfeita com o Pai ali, caminhando com ele e tal, antes de houvesse todas as coisas. Só que Cristo foi enviado para a Terra e ali no Getsemane ele ia experimentar uma total separação do Pai por conta dos nossos pecados e da nossa culpa. É como se ele chegasse ali e ele contemplasse a beira do abismo. Entendeu? Na sua condição de homem, o que ele faz? Ele teme, ele treme. Isso é a grande evidência que Cristo de fato sofreu como homem ali e padeceu como homem ali sob a ira do Pai. Entendeu? É como se as portas do inferno se abrissem e ele visse todo aquele fogaréu da ira de Deus diante dele. Entendeu? É claro que ele vai temer. E além do mais, o Cristo que sempre teve aquela comunhão plena e profunda com o Pai agora vai ser separado da presença dele. Entendeu? Por isso que ele vai chegar lá e ele sua e chora sangue e por isso que ele entra em desespero quando ele está lá no Getsemane. Porque ele experimentaria separação, experimentaria dor, experimentaria a ira do próprio Deus. Lá em Isaías 53 é dito o seguinte: porque ao Pai agradou moê-lo, então Jesus estava indo para a moenda ali, por isso que ele temeu. Entendeu? Jesus Cristo não apenas sofreu aquilo que os romanos fizeram contra ele. Os romanos foram lá, bateram nele. Quem já viu a paixão de Cristo viu que o sofrimento é bastante grande. Eu creio que aquela dramatização ali explica bem isso pra gente. Mas só que Cristo não apenas sofreu na mão dos homens, ele sofreu na mão do Pai. De modo que, quando Jesus estava na cruz, o Pai não estava lá com um lencinho enxugando os olhos. Entendeu? Por mais pesado que isso seja, quando Jesus estava na cruz, a única palavra que foi dita foi o seguinte: seja amaldiçoado. Houve um silêncio no céu, agora eu vou dramatizar a parada, e a única palavra ouvida foi: seja amaldiçoado, você é culpado. Porque todas as nossas culpas estavam sobre Cristo. Mas sabe para quê? Para que agora nós que temos fé nele, um dia possamos ouvir da boca do próprio Pai: vinde para mim, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês antes da fundação do mundo. Cristo tornou isso para a gente possível. Entendeu?
Eu acho que é isso que Spurgeon, né, quando ele era adolescente. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome, eu não sei. Isso. Eu nunca li o livro dele, eu vi um vídeo dele assim. Enfim, eu acho que foi isso que na adolescência ele sentiu, né, esse perturbo, essa consciência, né, tipo assim, caraca, Deus, ele fez um sacrifício sem merecer, de livre escolha, vontade, Isso. e mesmo assim, eu continuo sendo um pecador, mesmo sabendo que ele lá do céu, ele continua falando, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, por cada pecado que a gente faz. Exatamente, Assim, cara. é uma coisa ridícula de ver. Porque eu falando a verdade, eu, Pedro, se eu fosse Jesus, eu não teria ido pra cruz. Ainda bem que isso não é Jesus, né? Nossa, Que bom, Pedro. Nós estaríamos perdidos. Vou ser bem sincero, cara. Eu também não iria pra cruz também, não. Ninguém sua consciência. Entendeu? Ninguém entregar o próprio filho, entendeu? Isso é bastante duro. Pode até ser que alguém morreria por um justo, tá? Mas por injustos, como o apóstolo Paulo comenta isso em Como Romanos. ele fala em Romanos 5. Pode até ser. Pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Entendeu? Mas, cara, quem vai morrer pelo Lucas na cena? Caraca. Ninguém, realmente. Entendeu? eu morreria agora pelo nosso. Quem vai morrer por mim? Não vai dar não. Caraca. Mas Jesus já morreu, então. Gente, Paulo, lá em Romanos 1,17, que foi a introdução que ele deu a todo esse assunto aqui, ele diz o seguinte: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo está dizendo basicamente o seguinte, e como Paulo era um cara que usava muito de métodos de argumento, dialética, coisa do tipo, quando ele diz eu não me envergonho, ele está dizendo basicamente o seguinte: eu me glorio muito, eu tenho muito orgulho do Evangelho. Tá vendo esse Evangelho que o Pedro falou com tanta alegria ali? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, entendeu? Esse Evangelho da absolvição da culpa, desse amor supremo do Pai. Spurgeon diz que o Evangelho é como um leão dentro da jaula, ou melhor, fora dela. Ele brama, ele é poderoso, ele é forte, ele põe medo. Ao mesmo tempo, ele põe segurança, entendeu? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, é um Evangelho poderoso. Ele é de fato poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, que a gente crê, que a gente se glorie nesse Evangelho. Beleza? Então, gente, ainda que isso fuja um pouco do convencional,